Pois é esse o Jesus da Bíblia, aquele que manda matar, aquele que manda destruir na frente dele. É esse Jesus que deseja que a terra arda em fogo. É esse Jesus que tem esse desejo insano por vingança. É esse Jesus aí que é racista, entendeu? Que para ele é só o povo de Israel, só os filhos, os outros são cães. É esse Jesus aí que simplesmente é um hipócrita, que fala para você fazer uma coisa e ele não consegue fazer. É o Jesus que saiu mentindo, enganando geral, manipulando a galera. É o Jesus que ficava ensinando o povo a ser submisso, a ser escravo e aceitar aquela maldita situação. Aí eu te pergunto, você iria seguir qualquer outra pessoa com esse mesmo perfil, cara? Eu espero que não, né? Porque senão você merece ser preso. Porque o que você vai fazer aí não vai ser nada bom para a nação. Então não pode estar no meio da sociedade. Aliás, a própria história mostra o que acontece quando a igreja está no comando, né? Não é à toa que foi conhecida como Idade das Trevas. E ainda hoje tem gente querendo fazer isso. Imagina você passar a vida inteira ouvindo no púlpito, na escola dominical, na boca de pastor e padre que Jesus é amor, é paz, é mansidão. E aí de repente alguém vira para você e mostra, na própria Bíblia, que esse mesmo Jesus era cruel, narcisista, autoritário e nada diferente do Deus sanguinário do Antigo Testamento. Pois é, meu amigo, minha amiga, o que você vai ouvir agora não é opinião, não é invenção, é texto bíblico, é capítulo e versículo, é fato jogado na sua cara sem maquiagem. Edson Toshio, ex-cristão que largou a fé depois de estudar a fundo esse livro, escancara nesse vídeo aquilo que a igreja tenta esconder de todo jeito, que Jesus, o suposto cordeiro, era na verdade um lobo manipulador. Se você acha que já viu de tudo, prepara porque o que ele disse aqui muda tudo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Jesus é amor, Jesus é bondade. Aquele Deus do Velho Testamento, assassino, miserável, malucão, Jesus veio apaziguar. Jesus é totalmente o oposto. O Novo Testamento é o que importa e é essa mensagem que Jesus veio trazer. É mesmo? Já vi que você nunca leu a Bíblia, né? Aqui nesse vídeo eu vou te provar, na própria Bíblia, que Jesus não prestava. É verdade, ué. Jesus não prestava, vou te mostrar isso daqui e você vai ver como que a igreja, os sacerdotes procuram obviamente ocultar tais verdades, simplesmente para continuar aí dominando você por meio dessa mensagem totalmente enganosa de que Jesus seria a flor que se cheire. Obviamente, deixando claro aqui, a minha posição é que eu não acredito que o Jesus da Bíblia tenha existido. Eu não estou dizendo que não tenha existido um cara que tinha o nome de Jesus e que tenha influenciado pessoas a pensarem que ele fosse um Messias ou um Salvador. Não, isso aí para mim tanto faz quanto tanto fez. O que eu estou dizendo é o Jesus que está na Bíblia. Esse Jesus que está na Bíblia, que fez os milagres e tudo mais, esses ensinamentos, obviamente nunca jamais existiu e ponto final. Isso é certeza absoluta. Eu fui redundante na certeza absoluta. E aqui eu vou te mostrar como Jesus, ele não só manipulava as pessoas, as enganava, mentia na cara dura, além de humilhá-las, de mandar matar, de condenar um monte de gente. Desejando mesmo, assim, total destruição e condenação pra galera. Se ainda assim você acha que este ser, desse jeito aí, é alguém de amor, que pregava a paz, caro, minha cara, a lavagem cerebral foi realmente formidável. Mas a gente vai acabar com isso hoje. Porque assim, né, se você chamar isso daí que eu vou te mostrar de amor, então a gente vai precisar rever os conceitos de psicopatia, né? E não só psicopatia, porque o Jesus que aparece aqui era alguém autoritário, narcisista, cruel pra caceta, entendeu? Um tirano do caramba. Não é nada diferente em relação ao Deus do Antigo Testamento, que afinal ele fala que era o papai dele, né? E ele até piora as coisas, porque lá no Antigo Testamento não existia condenação eterna, no Novo Testamento tem. Só o fato de existir uma condenação eterna que esse próprio Deus teria criado já prova que ele não presta. Mas deixa eu te mostrar mais coisas aqui.
A gente já começa leve, né, em Lucas capítulo 19, no versículo 27, onde Jesus conta uma parábola, onde ele faz a parte do rei. Ele fala que tem um rei que vai conquistar uma outra cidade, e enquanto ele está indo naquela outra cidade para dominá-la, a força, obviamente, nada diferente do que qualquer outra coisa escrita nas sangrentas de Bíblia, ele diz que vem uma comissão das pessoas dizendo: ó, nós não queremos que você reine sobre nós. E ele mesmo assim foi lá e tomou posse daquela terra. Beleza, no versículo 27 ele diz isso daqui, ó. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Uou! Olha, o Jesus de amor! O Jesus de amor tá mandando trazer diante dele e exterminar. Dependendo da tradução, vai estar massacrai-os diante de mim. Sabia disso? Pois é. Aí você vai falar: Toshio, mas é uma metáfora. Não é isso que ele quis dizer. O animalzinho de teta. É ele, o rei da metáfora. É ele se dizendo como a representação de que vai acontecer isso com ele em relação ao reinado que ele diz ser o que vai dominar. Ora bolas! Logo, é a atitude dele. Só aqui já prova que não presta, mas vamos além. Olha só, no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 40, ele diz assim, ó: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Ama, que Deus de amor é esse, que ele chega e ao invés de procurar trazer a conciliação e provar que realmente é o Deus único e fazer por onde, de uma maneira incontestável e irrefutável, como é que ao invés de fazer isso ele pega e fala: meu, quero é lançar fogo nessa terra? É igualzinho aquele que queimou Sodoma e Gomorra, é igualzinho aquele lá que gostava de jogar fogo do céu quando Elias pedia. Dá pra você entender? É a mesma coisa, o Deus que não presta, o Deus malucão, Deus assassino. E aí? Já conhecia essa passagem de Jesus? Olha só o que diz Mateus, capítulo 10, no versículo 34, ó. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Toshio, espada é a palavra de Deus, deixa de ser maluco. Não, animalzinho de teta. Se fosse a palavra, por que ele iria fazer uma comparação com o seu antônimo, que é a paz? Entendeu? O que tem a ver a palavra com paz? Não tem nada a ver. Tem a ver paz e espada. Sabe o que era espada na época de Jesus? Se não a principal, uma das principais armas de guerra. Então ele está falando claramente: eu não vim trazer paz, mas guerra. Não é paz, mas espada. Tem nada a ver com palavra, não. Vamos continuar para não dizer que eu tirei do contexto? Versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E aí você tá assim: é que Jesus veio para restaurar a família. Jesus veio para fazer com que todos andem em comunhão, reconciliados e unidos. Não, ele está dizendo claramente que os inimigos seus serão os da sua própria casa, por causa dele. Ele vem para destruir famílias. Quando vem alguém para destruir famílias, cara, essa pessoa presta ou não presta? E tem gente que ainda fala Deus, pátria e família. Não faz sentido, né? Não à vista da luz bíblica, porque obviamente Jesus veio para destruir famílias. Ele falando, não sou eu. Toshio, não é isso que o texto quer dizer. Vai tomar banho, toma vergonha na tua cara. Por que você não assume a verdade? Está escrito aqui. Aí você vai falar: não, isso está escrito, mas não significa isso. É mesmo? Então quando Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto ali, aquilo não é para ser entendido como está escrito? Ah não, ali pode ficar, ali é milagre. Vai tomar banho, tá? Toma vergonha na tua cara. Porque eu já tô vendo, se você pensa desse jeito, é um sinal de que você ou não presta e tá na mesma linha podre de Jesus, ou você é uma pessoa ignorante mesmo. Volta pra escola. Talvez você esteja dizendo: não, Toshio, o que ele está querendo dizer aí é porque, como vai pregar o evangelho, as pessoas não vão concordar, então vai ter divisão. É isso que ele está falando, que não vai ter paz, vai ter espada, entendeu? Não. O que ele está trazendo é exatamente você odiar a sua família. Aliás, tá aqui, ó. Lucas 14, 26, ó. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não
pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Você está odiando quantos aí da sua família, desses que eu falei, hein? Se você não odeia eles e nem a sua própria vida, você não é uma pessoa discípula de Jesus. E se você diz que é, você é uma mentirosa. E está escrito em Apocalipse 21:8 que a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí? Quando é que você vai começar a colocar isso em prática? Hã? Não é para colocar em prática, deixa de ser besta. Você entende? Isso aqui é de gente que não presta. Tá mandando você odiar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e você mesmo. A sua única vida aqui tá mandando você odiar. Ai, ai, ai. E você achando que Jesus é bonzinho? Pô, acorda pra vida, mano. Mas vamos além. Olha só o que diz Mateus no capítulo 11, no versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Primeiro, presta atenção em uma coisa aqui. Ele diz que se tivessem sido operados os prodígios, sinais, milagres em Sodoma, eles não teriam sido destruídos. Isso significa que Sodoma e Gomorra não precisariam ter sofrido com aquela tempestade de fogo e enxofre que a Bíblia relata. Era só ter ido lá e se manifestado como Deus. Só que não, ele preferiu matar. Você reparou que só nessa passagem aqui ele já está se mostrando como aquele Deus que não presta, não só do Antigo Testamento, mas aqui do Novo, porque é como se ele estivesse lá. Ou seja, se ele sabia uma maneira de fazer as pessoas se arrependerem, por que ele não fez? Por que ele resolveu condená-los? E aí ele pega e vem com essa ideia de que o pessoal não aceitou a palavra. Então vai ter menos rigor para eles do que para vocês. Ao invés de ele procurar convencer de outra maneira. Não. Para ele é condenação na certa. É igual Marcos 16:16, que ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É assim, é simples assim. Vai ser condenado e dane-se. Pensa em um líder político falando isso, cara. Você ia encarar essa pessoa como? Jesus pode, Deus pode acabar com as criancinhas, Jesus pode ferrar com as mulheres, não tem problema nenhum, porque Ele é Deus, Ele que deu a vida, então Ele faz o que quiser. É igual o pai corrigindo o filho. Anta! Desde quando um pai ou uma mãe, na hora de corrigir os filhos, vão acabar tirando a vida deles? Você está ficando doido? Por acaso os pais não deram a vida para os filhos? E desde quando eles têm liberdade para acabar com a raça deles? E por que você acha que esse Deus que seria todo amoroso, poderoso, bonzão, faria uma coisa dessa? Se o ser humano não faria, como é que esse Deus que seria perfeito o faz? Não faz sentido, acorda pra vida. Isso aí é mais uma prova de que Deus não existe, nem é, viu? Impossível você refutar, qualquer pessoa, não tem como. Já é. Mas vamos continuar aqui com as podridões de Jesus. Nesse contexto também você vai ver que não é só Jesus que pregava, né? Ele mandou os seus apóstolos. E quando ele mandava os apóstolos para uma cidade, ele deixava claro o seguinte. Mateus 10:14, ele fala assim, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você está entendendo o nível que ele trata a galera? Poxa, vê um pessoal meio doido ali, falando umas coisas meio malucas, que não bate nada com nada, e aí simplesmente, não vou aceitar isso, não vou receber essa galera. Então, beleza, você vai sofrer eternamente, cara, eu quero que você se dane. É assim. E você vai falar que isso aí é o quê? Justiça de Deus, cara. É sério mesmo, seu conceito de justiça realmente está bem precário, né? Aí tem aqueles que dizem assim, né? Mas Jesus estava pregando o evangelho e ele usava as parábolas para que eles pudessem entender aquilo que ele estava trazendo, as coisas complicadas do reino ficassem compreensíveis para aquelas pessoas humildes. Ai, caramba, não! É totalmente o contrário. Você nunca leu a Bíblia? Vai lá em Marcos, no capítulo 4.
No versículo 11 ele fala assim, ó, e ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Está falando com os apóstolos aqui que não tinham entendido a parábola. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus estava falando de uma forma não compreensível de propósito para que aquelas pessoas fossem condenadas. A intenção dele era fazer com que elas não fossem salvas. É o que está escrito no próprio texto. Jesus não prestava. Não bastasse isso, você tem uma passagem onde mostra que uma mulher cananeia, logo que não era judia, que não era israelita, o que acontece? Ela precisava da ajuda de Jesus porque a filha estava endemoniada. E aí ela fica clamando, pedindo misericórdia. Aí Jesus faz de conta, ó, foda-se, e vai andando. Até que ela pega, chega e procura enfatizar e se prostrar diante dele. E ele pega e chama ela de cadela. Ele deixou claro em Mateus 15, 26, olha só. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ah, Toshio, mas é cachorrinho. Oh, inocente. Ele fez uma comparação, ó. Filhos, cachorrinho. A galera aqui, ó, Israel, são meus filhos. Você é só uma cadelinha. Pra você, então, tá tudo bem ser chamado de cadela ou de um cachorro? Pra você tá de boa na lagoa? Ah, Toshio, mas veja bem, o que Jesus estava fazendo ali, ignorando a mulher, era um teste de fé. Então, basicamente, quer dizer que ofender a mulher seria um teste pedagógico, é isso? Será que o Jesus, que seria o sabedor de todas as coisas, ele não teria a capacidade de ajudar a pessoa sem humilhá-la antes, não? Tá aí mais uma prova de que Jesus não prestava. Ah, Toshio, mas Jesus, ele ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, cara. Você tá viajando? Não, você não tá entendendo, cara. Quando Jesus diz para amar ao próximo como a si mesmo, ele está repetindo o que está no livro de Levítico, no capítulo 19. No versículo 18 fala assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, Jesus pegou Levítico 19 e 18. E ele está mostrando que o amar ao próximo, obviamente, de acordo com o contexto, é o povo de Israel. Eu acabei de falar aí com a mulher cananeia, você não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cãezinhos, não dá, não pode. Você está entendendo que o amar ao próximo é o povo de Israel? Não é a galera geral, não. Ah, Toshio, mas ele falou a parábola do bom samaritano, então isso não se estende apenas ao povo de Israel. O povo de Samaria era fruto de judeus com outros povos, você entende? Então, de alguma maneira, eles tinham uma linhagem em comum, eles eram de alguma forma ali primos que fossem, entende? E eles tinham uma treta lá. Basicamente, o que Jesus está mostrando aí com o bom samaritano é que eles teriam que de alguma forma se reconciliar por serem, assim, do mesmo povo. Basicamente isso, não tem nada a ver com outras coisas não. Então o ensinamento de Jesus é específico para Israel, inclusive para condenar a galera. Outra prova de que Jesus não presta é porque é aquela pessoa hipócrita, né? É alguém que fala para você fazer uma coisa e ele mesmo não faz. Quando alguém é hipócrita, quando alguém age dessa maneira, você diz que a pessoa presta ou que não presta? Eu vou te mostrar que Jesus não presta também desse jeito. Mateus 5,22 ele fala assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Pega essa parte aí do louco que vai ser réu do fogo do inferno. Em Mateus 23, no versículo 17, é o que ele diz. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Poxa, eu não entendi. É que essa palavra insensatos no grego é a mesma palavra usada ali para louco ou para tolo, dependendo da tradução que você pegar. Ou seja, Jesus fala, ó, se você chamar teu irmãozinho de tolo, você será réu do fogo do inferno, ou chamá-lo de louco. E aí você tem ele chamando eles de insensatos, que é louco, que é tolo. É a mesma palavra. Procura dicionário grego aí, beleza? Vai na Bíblia interlinear. É exatamente a mesma palavra. Ou seja, Jesus fala para não fazer uma coisa e ele faz. Isso significa então que Jesus é réu do fogo do inferno, né? E aí você vai falar, ah não, mas ele pode. Então já está mostrando aí que você também está no caminho de não prestar, hein?
sai da caverna. Olha só o que diz Mateus 5,39, e ele também não pratica. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Só que aí em João 18, no versículo 22, olha o que acontece. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Opa, peraí. Não era para você resistir ao mal. Oferece a outra face, cara. Ele levou a bofetada, por que ele não virou a outra face? Por que ele respondeu, ainda tirou uma com cara? Porque é um hipócrita, ele fala para você fazer e ele não é capaz de fazê-lo. E ainda, se você pensar naquele ensinamento que ele diz o seguinte, quando você orar, não faça como os gentios, que ficam de vãs repetições, achando que por isso serão ouvidos. Não! E aí ele faz o seguinte, quando está lá no jardim de Getsemane, quando ele está naquela angústia e tudo mais, o que acontece? Diz lá que ele se isola para orar, deixa Pedro, Tiago e João sozinhos e ele diz: vigiem, e eu vou ali orar. Na hora que ele vai orar, ele fica repetindo ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Depois ele volta e diz assim, vê que o pessoal está dormindo: vocês não puderam vigiar nem por 1 hora? Ele ficou 1 hora repetindo as mesmas palavras. Aí diz que ele pega e volta e continua repetindo as mesmas palavras. Ué, ele disse que não era para usar de vã repetição. Por que ele usa de vã repetição? E outra coisa, ele sabia que aquilo teria que acontecer, ele teria que sofrer. Por que ele estava então orando? Poxa, ele estava angustiado. Vá. Mais um hipócrita. Nada novo no meio cristão, não é verdade? Também, né? O personagem fundador é alguém que vive mentindo, enganando a galera, manipulando geral. Como você acha que seriam aqueles que o seguem? Talvez alguém esteja pensando assim: não, Toshio, seguinte, quando ele fala que Jesus foi bom e tudo mais, que tem ensinamentos legais, é porque, sabe, tá certo, você já falou do amar ao próximo aí, a gente não vai ter como refutar, tudo bem, porém, você tem que entender que ele disse para pessoa não só ofertar a outra face, mas também para não resistir. Ele falou que você tem que amar o seu inimigo, que você tem que orar por aquele que te persegue, que você simplesmente tem que andar não 1, mas 2 milhas se te obrigarem, e que você tem que dar aquilo que o pessoal te pediu e até mais do que foi pedido. Meu caro, minha cara, isso não é ensinamento de amor, de compaixão, de paciência. Não! Isso aí é ensinamento para que a pessoa se transforme numa escrava, que ela seja submissa à tirania. Naquela época, o povo judeu estava debaixo do Império Romano, maltratando eles, fazendo um monte de coisa, além de cobrando impostos altos, e fazendo com que eles tivessem que se submeter àquele governo na terra deles. E ele está dizendo: fica de boa, aceita. Você não tem que tentar mudar a realidade, é assim mesmo. Você está entendendo o ensinamento podre que Jesus está trazendo através do Sermão da Montanha? É isso que ele está trazendo, é ensinar a pessoa a ficar caladinha, submissa, escrava. Aceite a sua situação e ponto final. E aí vem com uma conversa esfarrapada, dizendo que não, porque lá na vida por vir vai ser melhor para você. Porra, tá de zoeira, né? E aí você vem falar que essa pessoa presta. Qual o tipo de ensinamento? Se alguém que não fosse Jesus, algum líder espiritual, político, religioso, viesse falando coisas do gênero para você, você iria aceitar numa boa, cara? Você ia seguir como um exemplo mesmo bom? Ou como um maluco que simplesmente está querendo manipular e enganar a galera? Poxa, como assim manipular e enganar a galera? Ele conseguiu na Bíblia, na história da Bíblia, você vê que ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nele e dessem as suas vidas por causa dessa falsa promessa da vida eterna, que obviamente não existe nada disso. As pessoas foram maltratadas, apedrejadas, morreram em nome de uma mentira, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naquela geração como ele mesmo tinha dito. E quando eu digo ele mesmo, é o personagem, tá? Então, você vê, ele disse que voltaria naquela geração, que tinham pessoas ali que não morreriam sem que tivessem visto ele voltar.
Inclusive ele disse isso para o próprio Caifás. Ele diz isso lá no livro de Apocalipse, cara. Dizendo que até aqueles que o traspassaram o veriam voltando e que ele viria cedo, breve. Os discípulos estavam simplesmente embriagados com esse tipo de mensagem, porque eles acreditavam que aquele período que eles viviam era o final dos tempos. Esse Jesus aí, se ele existiu, né, como um personagem histórico, ele também então acreditava nisso, que era o final dos tempos. E ele enganou a galera geral, dizendo que era o Messias e que ele voltaria e resgataria a galera. Por isso eles saíram vendendo os bens. Por isso eles saíram simplesmente pregando e arriscando as próprias vidas, cara. Por uma mentira! O cara enganou geral e continua enganando até hoje através dessas histórias mitológicas. E você vai falar que isso daí é uma pessoa boa. Você vai falar que isso daí tem ensinamento bom. Pô, olha o contexto inteiro. Não dá pra você pegar partinhas ali e dizer que isso é legal, cara. Para com as drogas. Você tem ensinamentos muito mais nobres, muito melhores, fora disso daí. E muito mais antigos. Para de ficar só repetindo o que os líderes religiosos ficam tentando jogar a goela abaixo e usa o seu cérebro de uma maneira melhor, meu. Começa a raciocinar, começa a duvidar das coisas. Seja uma pessoa mais cética. Usa a sua inteligência, caramba. Olha só o que está escrito em Apocalipse no capítulo 19, no versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é o retrato de um Jesus vingativo, sanguinário e que vai sair assassinando geral. Não tem perdão, não tem conversa, tem nada disso. É guerra, é massacre e é castigo eterno. E para fechar aqui, olha só Marcos no capítulo 11, versículo 12, para você ver que Jesus não tinha nenhum controle emocional, né? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí no versículo 19 fala assim: e sendo já tarde saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Em Mateus, no capítulo 21, tem a repetição dessa história, só que obviamente com contradição, para variar, né? Porque diz que a figueira ela secou imediatamente, os discípulos ficaram todos surpresos. Me fala uma coisa: por quê amaldiçoar uma figueira que não estava no tempo de figos e obviamente não apresentaria figos? Já que a figueira tinha que saber que era Jesus e ela teria que brotar o barato. Acorda, velho. Você tá ficando maluco? Se você for pegar ainda a ideia de que a figueira representa o povo de Israel e que Jesus está amaldiçoando o povo de Israel, aí fica a coisa pior ainda se você for por essa linha interpretativa. Não é à toa que os judeus, em sua maioria, não curtem Jesus, né? Embora tenha outras coisas mais também. Porque de Messias ele não tinha porcaria nenhuma, né? Mas vamos lá. Esse aqui, o cara sem controle emocional, o cara que, poxa, não pode multiplicar pães e peixes, ele não conseguiria fazer sair o figo da figueira? Não pôde fazer isso? Ele não era o cara que fazia milagres? Não, ele sai matando, ele destrói desde as raízes? Sai amaldiçoando? Alguém bom amaldiçoa? Esse aqui é o Jesus da Bíblia. E se você chama isso de amor, então você com certeza redefiniu o significado de amor, né? Ou você só não tinha lido mesmo a Bíblia. Esse Jesus aí, nem a própria família acreditava nele. Porque, por exemplo, em João 7,5 diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Marcos 3,21 fala assim, ó: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Nem a própria família confiava em Jesus, acreditava nele.
Aliás, é esse Jesus que lá no primeiro milagre, que seria de fazer a água virar vinho no casamento em Caná da Galileia, que ele pega e responde de forma idiota para a mãe dele. A mãe só comenta: olha, acabou o vinho. Ele fala: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Cara estúpido, velho. É um cara que presta? Não. Aí ele ainda se contradiz, porque ele fala: não é chegada a minha hora. Aí ele pega e faz um milagre. Mas não era chegada a hora, por que você fez um milagre? Será que ele se arrependeu? Jesus se arrependeu? Um Deus se arrepende? Eu sei, tem evangelho que vai mostrar que ele não é Deus, e tem o de João que vai dizer que ele é Deus, aí tem algumas epístolas dizendo que ele é Deus. Eu sei, é a contradição do caceta. Mas você entendeu, né? Pois é esse o Jesus da Bíblia, aquele que manda matar, aquele que manda destruir na frente dele. É esse Jesus que deseja que a terra arda em fogo. É esse Jesus que tem esse desejo insano por vingança. É esse Jesus aí que é racista, entendeu? Que para ele é só o povo de Israel, só os filhos, os outros são cães. É esse Jesus aí que simplesmente é um hipócrita, que fala para você fazer uma coisa e ele não consegue fazer. É o Jesus que saiu mentindo, enganando geral, manipulando a galera. É o Jesus que ficava ensinando o povo a ser submisso, a ser escravo e aceitar aquela maldita situação. Aí eu te pergunto, você iria seguir qualquer outra pessoa com esse mesmo perfil, cara? Eu espero que não, né? Porque senão você merece ser preso. Porque o que você vai fazer aí não vai ser nada bom para a nação. Então não pode estar no meio da sociedade. Aliás, a própria história mostra o que acontece quando a igreja está no comando, né? Não é à toa que foi conhecida como Idade das Trevas. E ainda hoje tem gente querendo fazer isso. E aí, gostou do vídeo? Então deixa sua curtida por gentileza e compartilhe o vídeo com aquela pessoa que diz que Jesus é amor. Porque obviamente não é. Isso é só um engano que a igreja faz para que elas continuem dominando a galera enquanto ela fica lá no bem bom, no poder, na política, com um monte de dinheiro, entendeu? Vaza disso aí. Pode manter sua fé no que você quiser aí, mas poxa vida, não fique sendo mais enganado. Você quer acreditar que tem Deus? Acredite, mas não fique usando isso como uma regra de fé, de conduta que os outros devem seguir, beleza? Não faça mais isso. Isso é vergonhoso, tá? Isso mostra que a pessoa não tem noção do que está dizendo. Lembrando que você pode ser um membro ou uma membra do canal, me ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. E aqui está o Pix, tanto na descrição quanto no QR Code, para que você me ajude aí a bancar os processos que eu acabo tomando por simplesmente falar a verdade. Pois é, eu tô falando a verdade, contra fatos não há argumentos, mas ainda assim a gente tem que arcar com essas custas judiciais que são bem pesadas e toda ajuda é bem-vinda. Se você não puder ajudar, não tem problema, mas você pode compartilhar com mais pessoas e aí de repente essa mensagem chegando para mais gente, a gente consiga também aí arrecadar mais fundos e assim fazer o nosso trabalho continuar. Beleza? Valeu, abraço, até mais, tchau, tchau. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos o vídeo, quero agradecer de verdade a cada um que ficou até aqui. Vocês são a resistência contra a lavagem cerebral que a religião empurra goela abaixo há séculos. Não é pouca coisa parar a correria do dia a dia para sentar, ouvir, refletir e questionar. Então receba meu salve, meu respeito e minha admiração. Esse espaço aqui é nosso. É da galera que não aceita mais viver no automático, acreditando em dogma só porque alguém mandou. Aqui a gente pensa, a gente duvida, a gente cutuca as feridas e não foge da treta. E é nesse clima, juntos, que a gente segue para entender a fundo o que o Toshio expôs e como isso desmonta a farsa de que Jesus era o tal mestre do amor. O famoso mandamento de amar ao próximo, segundo Toshio, não era universal, mas limitado aos israelitas. Ele reforça que os ensinos de Jesus serviam para manter o povo submisso, aceitando a opressão do Império Romano sem resistência, como escravos obedientes à tirania. Por fim, Toshio destaca que a promessa da volta de Jesus, feita ainda para aquela geração, nunca se cumpriu. Isso teria enganado seus seguidores, que venderam bens, arriscaram vidas e morreram acreditando numa mentira. Para ele, a figura de Jesus não apenas enganou os contemporâneos, mas continua sendo usada até hoje como instrumento de manipulação religiosa e política. O resumo é direto.
Jesus da Bíblia não foi amor nem paz. Foi violência, contradição, exclusão e manipulação. Quando a gente escuta Edson Toshio desmontando a imagem do Jesus bonzinho, muita gente que ainda tá agarrada na fé fica chocada, revoltada, mas a real é que o cara só tá mostrando o que tá escrito. Não tem invenção, não tem delírio, não tem achismo. É capítulo e versículo. O problema é que durante séculos a igreja pegou esse personagem bíblico, limpou ele, poliu, jogou perfume e vendeu como se fosse um modelo de perfeição, o cara do amor universal. Só que quando você bota a lupa no texto e no contexto histórico da época, o que aparece não é esse Messias fofo, mas um líder contraditório, manipulador e que muitas vezes agia de forma violenta e excludente. Vamos destrinchar isso passo a passo, trazendo tanto o que Toshio falou, quanto o que a história e a ciência ajudam a entender melhor. Primeiro ponto. Jesus dizendo em Lucas, capítulo 19, versículo 27, para trazer os inimigos diante dele e matar na frente. Muita gente tenta defender isso como parábola, como metáfora. Mas vamos lá. Contexto. Naquela época, os reis e imperadores usavam de fato esse tipo de violência para consolidar poder. A Palestina vivia sob dominação romana, um regime brutal. Então, quando o texto coloca Jesus como o rei que manda matar inimigos, não é exagero. É exatamente o padrão de governança da época. Agora pensa, se o cara supostamente veio pregar um novo reino de amor, por que usar a mesma lógica tirânica? Isso não é metáfora inocente. É a mentalidade do poder de então, que foi jogada na boca do personagem. E se você é aquele fiel que sempre ouviu que Jesus não mandaria matar nunca, aqui já cai a primeira máscara. Outro ponto. Lucas, capítulo 12, versículo 49, quando Jesus diz que veio trazer fogo à terra. Aí, meu camarada, não tem como florear. Fogo naquela época sempre teve ligação com destruição, com juízo divino, com guerra. A imagem vem direto do Antigo Testamento, que mostra um Deus punitivo, tacando fogo em Sodoma, em Gomorra, em cidades inteiras. O que Jesus faz aqui é repetir a mesma lógica de destruição. E olha a contradição. Se ele era Deus ou Filho de Deus, poderia provar sua mensagem de forma clara, incontestável, mas prefere anunciar um fogo que remete à violência e castigo. Ou seja, em vez de usar ciência, clareza, razão, a aposta é no terror. E terror psicológico é a base de qualquer seita meter medo para controlar. Agora vamos para Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui, o negócio fica ainda mais escancarado. Tem pastor que tenta dourar a pílula dizendo que espada significa palavra. Só que, historicamente, espada era a principal arma de guerra do Império Romano. Não tinha essa de metáfora leve. Falar espada naquele contexto era falar de guerra mesmo. E a frase ainda opõe espada e paz, ou seja, é guerra contra paz. Não dá para escapar dessa interpretação. E logo em seguida vem a frase de que ele colocaria pai contra filho, mãe contra filha, e os inimigos seriam os da própria casa. Isso não é união, não é conciliação, é incitação à divisão interna. Agora pensa num povo já dominado pelos romanos, que sofria imposto, humilhação, miséria. O que era mais útil para manter esse povo frágil e controlado? Dividi-los. Uma massa dividida não se organiza, não se revolta contra o opressor. O discurso de Jesus, nesse ponto, ajuda justamente a manter a ordem do império. Olha que louco, o Messias do amor está jogando contra o próprio povo. E não para aí. Em Lucas 14, 26, Jesus manda odiar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida. Cara, isso é surreal. O termo usado ali não é amar menos, como alguns tentam defender, mas literalmente odiar. Historicamente, esse tipo de discurso radical não era novidade. Muitos líderes religiosos de seitas judaicas da época exigiam exclusividade, rompimento total com a família,
porque sabiam que é assim que se controla um seguidor: cortar os vínculos que poderiam fazer a pessoa pensar diferente. Até hoje se vê isso em grupos religiosos fechados, que mandam a galera se afastar de parentes não crentes. É a mesma tática de seita, já presente ali no Evangelho. Outro exemplo que Toshio traz é a hipocrisia de Jesus. Em Mateus 5:22, ele diz que quem chamar alguém de louco será réu do inferno. Depois, em Mateus 23:17, ele mesmo chama os outros de insensatos, que é a mesma palavra grega usada para louco. Ou seja, manda não fazer e depois faz. Isso é incoerência pura. No Getsemane, ele critica rezas repetitivas, mas fica repetindo a mesma oração por 1 hora inteira. E quando leva um tapa no rosto, em vez de oferecer a outra face, como tinha ensinado, questiona o agressor. É um padrão de contradição que não pode ser ignorado. Se fosse qualquer outra pessoa, a gente chamaria de hipócrita. Mas porque é Jesus, as pessoas aceitam como se tivesse um mistério maior. A real é que é contradição mesmo. E vamos pro episódio da mulher cananeia. Em Mateus 15:26, Jesus diz que não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O contexto é claro: os filhos são os israelitas, o povo escolhido, e os cachorrinhos são os estrangeiros, os gentios. A mulher pede ajuda, e ele a chama de cadela, basicamente. Só depois, pressionado, ele concede o milagre. Isso mostra que o suposto amor de Jesus não era universal, era seletivo. Ele pregava amar o próximo, mas o próximo era só o povo dele. Levítico 19:18, de onde ele tirou a frase, fala em amar o próximo dentro do povo de Israel. Então essa ideia de amor universal é invenção posterior da igreja, não está no texto original. Outro ponto que o Toshio pega pesado é sobre a volta de Jesus. Nos evangelhos, ele promete que viria ainda naquela geração, que alguns ali não morreriam sem ver o Filho do Homem vindo em glória. Isso nunca aconteceu. Os seguidores acreditaram, venderam bens, arriscaram vidas, foram perseguidos, apedrejados, torturados. Tudo porque acreditaram numa promessa que não se cumpriu. Isso é clássico de líderes de seita apocalíptica, prometer o fim do mundo para engajar a galera. E quando o fim não vem, inventar desculpa e seguir enrolando. A prova é que 2000 anos se passaram e o retorno nunca aconteceu. E ainda tem o episódio da figueira. Jesus chega com fome, vê a figueira sem fruto, mas o texto deixa claro que não era época de figos. Mesmo assim, ele amaldiçoa a árvore, que seca desde as raízes. Isso mostra um Jesus sem controle emocional, que reage com raiva a uma situação absurda: cobrar fruto fora de época. E se alguém tenta justificar dizendo que é simbólico, fica pior, porque simbolicamente seria uma maldição contra Israel. Ou seja, de todo jeito é podre. Tudo isso que Toshio mostra não é detalhe isolado, é um padrão. A figura de Jesus, quando analisada sem o filtro religioso, é de um líder contraditório, que se dizia amoroso mas falava de fogo, espada e ódio familiar, que pregava a humildade mas insultava e excluía, que prometeu voltar rápido e não voltou. Historicamente, o que se vê é que esse personagem foi construído com base em expectativas messiânicas da época, misturado com ideias de apocalipse e temperado com propaganda política e religiosa. A ciência bíblica hoje mostra que muitos evangelhos foram escritos décadas depois, cada comunidade puxando Jesus para seu lado, adaptando o discurso. Então não tem como pegar tudo ao pé da letra sem cair na manipulação. E aí entra a cereja do bolo, o uso disso tudo até hoje. Igrejas, pastores, padres, políticos, todos pegam essa imagem idealizada de Jesus e jogam para cima do povo como se fosse a receita da paz. Só que na real, é um personagem que serviu e ainda serve para controlar massas. É a lógica do medo. Quem não crer será condenado. Quem não seguir será jogado no lago de fogo. Isso não é mensagem de amor, é chantagem espiritual. Exemplo concreto. Pensa num pai de família pobre, no subúrbio, sem grana, sem perspectiva. O cara vai à igreja e ouve que tem que aceitar a vida como é, que sofrer aqui é bênção porque no céu vai ter recompensa. Isso é exatamente o que Jesus falava.
andar 2 milhas quando for forçado a andar uma, oferecer a outra face, dar além do que pedirem. Traduzindo, aceita ser explorado, aceita ser oprimido, fica quieto, não se revolta. Isso é discurso de dominação, não de libertação. E é por isso que Toshio insiste. Esse Jesus da Bíblia não presta. Não é exagero, é só olhar sem filtro. No fim das contas, quando a gente junta todos esses pontos, a violência disfarçada de parábola, o discurso de fogo e espada, a divisão familiar, a hipocrisia, o racismo contra não-israelitas, a promessa não cumprida da volta, a raiva contra uma figueira inocente. O que sobra não é o retrato de um mestre do amor, mas de um personagem construído para amedrontar e manipular. E o estudo histórico e científico confirma isso. Não dá para achar que esse retrato bíblico é literal, mas também não dá para romantizar. O que temos é um mito usado para poder e controle. Chegando ao fim dessa análise, a provocação inicial volta com ainda mais peso. Se o próprio texto bíblico mostra um Jesus autoritário, contraditório e até cruel, por que ainda existe tanta gente repetindo que ele foi amor, paz e bondade? A resposta está na forma como a religião sempre soube manipular a narrativa. Ao longo dos séculos, padres, pastores e líderes religiosos varreram para debaixo do tapete as passagens incômodas e venderam só o que interessava, construindo um personagem de propaganda. O Jesus real da Bíblia, aquele que manda odiar a própria família, que promete voltar rápido e não volta, que amaldiçoa uma árvore inocente, que chama uma mulher de cadela e que prega submissão ao opressor. Esse não é mostrado nas pregações de domingo. E é justamente por isso que Toshio incomoda tanto. Ele joga luz naquilo que foi escondido. O que vimos aqui não é detalhe, não é exceção, é um padrão. E esse padrão revela que a fé cega não é só perigosa, é instrumento de dominação. Quando você aceita sem questionar, você se torna massa de manobra. Quando você acredita que sofrimento é virtude, você se entrega à exploração. E quando você acha que amar ao próximo é universal, mas na prática é só para o grupo escolhido, você legitima preconceito e exclusão. Então a reflexão que fica é simples. Será que não é hora de rever tudo isso? Será que não é hora de parar de aceitar o mito e começar a olhar para o texto com olhos críticos, sem medo? O que você faz com essa informação agora é escolha sua. Mas uma coisa é certa. Depois de ouvir o que vimos aqui, ninguém pode dizer que não sabia. A Bíblia não mostra um salvador de amor, mostra um manipulador. E a pergunta que fica é: você ainda seguiria alguém assim? Então, meus caros rebeldes da razão, se você chegou até aqui é porque está buscando enxergar além da cortina de fumaça que a religião sempre jogou na cara da gente. E é justamente por isso que eu te peço. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Solta tua opinião, concordando ou discordando. Porque o debate é o que mantém a mente afiada. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Porque aqui o papo é reto, sem censura, sem puxar o saco de dogma nenhum. Compartilha esse vídeo com aquele parente, com aquele amigo que vive repetindo que Jesus é amor, sem nunca ter aberto a Bíblia de verdade. Faz essa mensagem circular, porque quanto mais gente questionar, menos espaço sobra para manipulação. E eu reforço meu agradecimento a você que ficou comigo até o final. Esse espaço só existe porque tem gente disposta a pensar, a duvidar, a quebrar correntes mentais que foram colocadas desde a infância. Aqui a gente não tem medo de tocar na ferida. Aqui a gente expõe, debate e mostra que dá pra viver sem se ajoelhar pra mentira. Então, bora junto, porque a luta pela razão tá só começando.